E aí galerinha, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E na videoaula de hoje iremos falar sobre a artéria carótida externa. É isso mesmo, é mais uma videoaula exclusiva para você que está nos assistindo. Se você ainda não é inscrito do canal, desce a tecla, aperta o botão, inscreva-se e não esqueça de ativar as notificações. E se você já é inscrito no canal, aproveita e deixa logo o like antes de começar o vídeo também. E comente aqui embaixo o que vocês acharam do estilo de aula que estamos trazendo hoje para vocês. Hoje iremos abordar todos os 52 ramos da artéria carótida externa. É isso mesmo, bora salvar 6 meses em um vídeo. Mas não se preocupa não, à medida que eu vou falando, vão passando aqui nos cards aulas passadas que eu falo sobre vascularização do corpo, sobre o coração, porque a gente vai precisar entender um pouco o coração para a gente poder entender a artéria carótida externa. Beleza, minha gente? Como sabemos, a artéria carótida externa ela é responsável por irrigar a região anterior do pescoço e da face. Mas antes de começar a falar um pouco sobre ela, vamos entender da onde ela parte. Então, para que a gente entenda a artéria carótida externa, a gente tem que voltar para o coração e começar a estudar a região do arco aórtico. Lembra que a aorta horizontal, ela divide-se em 3 ramos. O primeiro é chamado de tronco arterial bracocefálico direito. O seu segundo ramo é a artéria carótida comum esquerdo. E o seu terceiro ramo é a artéria subclávia esquerda. Lembra que tudo que tem o nome comum é porque mais na frente ela vai se subdividir em externa e em interna. O nome tronco arterial bracocefálico, como está dizendo, braco vem de braço, encefálico de cabeça. Ou seja, as artérias carótidas comuns, tanto a direita quanto a esquerda, são responsáveis por irrigar ou suprir cabeça e pescoço. Mas o nosso foco hoje é a artéria carótida externa. Então, a artéria carótida externa, ela é a divisão da artéria carótida comum, que depois do bulbo carotídeo, ela se divide em duas. Quando ela vem mais anteriormente, ela é chamada de carótida externa. E quando ela passa posteriormente, ela é chamada de carótida interna. A artéria carótida externa, ela possui 8 ramos principais, que esses ramos, ele possuem subdivisões. Então, o primeiro a ser estudado é chamado de artéria tireoide superior. Seu segundo ramo, faringeu ascendente. O terceiro é a lingual. O quarto é a artéria facial. Lembra que a artéria facial ela se subdivide em duas. Tem a porção cervical e a artéria facial propriamente dita. Depois eu observo a artéria occipital. Logo após eu observo a auricular posterior. Depois eu tenho a artéria temporal superficial. E por último, a artéria maxilar, que é a artéria que ela se subdivide em 3 ramos, sendo eles a porção mandibular, que também pode ser chamada de primeira porção. A sua segunda porção, ela é chamada de porção pterigoidea. E a terceira porção é chamada de porção pterigopalatina. Então, primeiramente, vamos falar sobre a tireoideia superior. A artéria tireoideia superior, ela se subdivide em 4 ramos, sendo eles infraioide ou infraioideu, esternocleidomastoide, laringeu superior e, por último, o cricotireoide. Depois observo a artéria faringea ascendente. A artéria faringea ascendente, ela se subdivide em 5 ramos, sendo eles um ramo faringeu, o ramo palatino, o ramo chamado pré-vertebral, o tipânico inferior e, por último, o meningeu posterior. Já a artéria lingual, por sua vez, ela possui 4 ramos,
que serão o supraioideu, a dorsal da língua, a sublingual e, por último, a lingual profunda, que a gente também chama de artéria ranina. Pode ser ranina ou pode ser lingual profunda. Vai depender do livro que vocês estarão adotando. E agora chega realmente a artéria facial. Então a gente vai dividir a artéria facial em dois momentos. O primeiro momento, a gente observa os ramos cervicais. E no segundo momento, a gente observa quando ela realmente vem para a região da face. A nível dos ramos cervicais, o que eu posso observar? Que ela se subdivide em palatina ascendente, tonsilar, glandular e submentoniana ou submentoniano, ou seja, são 4 ramos. Quando ela já vem para a região da face, que é quando ela passa o ângulo da mandíbula, que ela começa a se sobressair para a região da face, eu chamo de ramos faciais, ou artéria facial propriamente dita. Ela vai emitir o ramo labial inferior, o ramo labial superior, a nasal lateral e a angular. E para a gente fechar com chave de ouro em relação à artéria facial, ficou faltando um chamado muscular. Então a gente acaba todos os ramos da artéria facial, tanto a porção cervical quanto a facial propriamente dita. Depois eu vou observar a artéria occipital. A artéria occipital tem um ramo muscular, um ramo esternocleidomastoide, um ramo auricular, um ramo meningeu e um ramo descendente. E para concluir ela possui um ramo terminal. Já a artéria auricular posterior, ela divide-se em 3 ramos, sendo eles esternocleidomastoidea, auricular, occipital. E a gente chega agora a nível da artéria temporal superficial. A artéria temporal superficial, ela se subdivide em transversa da face, se divide em temporal média, zigomática orbital, depois emite o ramo auricular anterior e seus ramos terminais é quando vem para a região do frontal e para a região do parietal, assim chamados de ramo frontal e ramo parietal. E agora, minha gente, a gente chega na artéria mais importante e mais complicada de se estudar. Então vamos dividi-la da mesma forma que a gente veio fazendo até agora, porque agora é a artéria maxilar, que a gente costuma chamar de artéria maxilar interna. Essa artéria, ela se subdivide em 3 regiões. Então vamos à primeira dela. A primeira é chamada de porção mandibular. A porção mandibular é onde eu vou observar a artéria auricular profunda, a artéria tipânica anterior, a artéria alveolar inferior, a artéria meníngea média e, por último, a artéria meníngea acessória. Já a porção pterigoidea, que é a sua segunda divisão, ela vai possuir a artéria temporal profunda, a artéria pterigoidea, a artéria massetérico e a artéria bucal. E para a gente concluir, fica faltando a sua terceira porção, que é chamada de pterigopalatina. A pterigopalatina, ela vai emitir alveolar superior posterior, a infraorbital, palatino maior, a artéria do canal pterigoideu, a artéria faringeu e, por último, a artéria esfenopalatina. Beleza? E aí, galerinha? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Eu sei que foi um pouco cansativa, ela foi um pouco extensa, ela foi um pouco longa. Porém, foi para trazer o melhor conteúdo para vocês. Então,
segue o passo a passo que eu falei nesse vídeo que vocês vão aprender a artéria carótida externa de um jeito muito simples. É como eu costumo dizer, repetição, 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 leva à exaustão e a exaustão chega à perfeição. Quanto mais vocês repetirem, mais vocês irão aprender. E se vocês gostaram, deixa o like, comenta aqui embaixo o que vocês acharam e dúvidas, mandem também, sugestões, comenta também, críticas ou algo do tipo, comentem que eu garanto que eu irei dar total assistência a vocês. Beleza, minha gente? Me despeço de vocês e até a próxima videoaula.